Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 23. O caracol da existência. Caros amigos, hoje iremos falar amplamente sobre a linha espiralada da vida. Muito tem sido dito sobre a doutrina da transmigração das almas, exposta pelo Senhor Krishna na sagrada terra dos Vedas, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Em passadas conferências já expusemos todos os processos da roda do Sansara. Dissemos com inteira claridade, repetindo exaustivamente que a cada alma são atribuídas 108 vidas para sua autorrealização íntima. É inquestionável que aqueles que fracassam durante seu ciclo de manifestação, aqueles que não conseguem a autorrealização dentro do número de existências assinaladas, é óbvio que descem ao reino mineral submerso, ao Aviti hindu, ao tártaro grego, ao Averno romano. Torna-se claro e evidente que a involução nas entranhas do planeta em que vivemos é terrivelmente dolorosa. Recapitular processos animalescos, vegetaloides e mineraloides em via francamente degenerativa, com certeza não é nada agradável. Afirmamos também em nossas passadas conferências que, depois da segunda morte, a essência, isso que temos de alma, volta a subir evolutivamente desde o reino mineral até o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, passando antes pelas etapas vegetal e animal. Entretanto, há algo que ainda não comentamos na lei da transmigração das almas. Citamos a lei do eterno retorno. Mencionamos essa outra lei conhecida como recorrência. Mas devemos esclarecer que essas duas leis se desenrolam e se desenvolvem sobre a linha espiralada da vida. Isto significa que cada ciclo de manifestação se processa em espirais ou curvas cada vez mais altas na grande linha espiralada do universo. Porém, como isso é um pouco abstrato, vejo-me na necessidade de esclarecer melhor este tema, a fim de que todos possam compreender profundamente o ensinamento. Quando a essência, após a segunda morte, é liberada, ao ressurgir, ao sair novamente à luz do sol, obviamente transformada em gnomo, haverá de iniciar um novo processo evolutivo, porém dentro de uma oitava superior. Isto significa, sem dúvida, que essa criatura elemental mineral se achará dentro do reino mineral, em um estado de consciência superior ao que tinha quando iniciou sua evolução no anterior ciclo de manifestação. Ao prosseguir com estas explicações, não devem esquecer que qualquer ciclo de manifestação inclui passagens ou evoluções nos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Neste último, nos atribuem 108 existências. Se examinarmos um caracol, veremos curva sobre curva, algo semelhante a uma escada em forma de espiral. É evidente que cada um destes ciclos de manifestação se desenvolve em curvas cada vez mais altas. Agora poderão compreender o motivo da existência das incontáveis variedades de elementais minerais, vegetais, animais e dos diversos graus de inteligência dos humanoides. É indiscutível que é bem grande a diferença entre os elementais minerais que passam pela primeira vez nesse reino e aqueles que já repetiram o mesmo processo muitas vezes. O mesmo podemos dizer sobre os elementais vegetais e animais, e também sobre os humanoides. Como os ciclos de manifestação são sempre 3000, o último destes realmente se encontra numa oitava bem elevada. Aquelas essências que dentro das 3000 voltas do fuso não alcançaram a maestria são absorvidas por sua mônada ou chispa virginal, para então submergirem em definitivo no seio do Espírito Universal da vida. É notório, claro e evidente que durante os ciclos de manifestação cósmica, temos que passar por todas as experiências práticas da vida. Sem dúvida, qualquer essência que tenha passado pelos 3000 ciclos de manifestação, experimentou também 3000 vezes os horrores do abismo. Por conseguinte, melhorou muito e adquiriu autoconsciência. Assim, pois, tais essências de fato têm pleno direito à felicidade divina.
Infelizmente, não gozarão da maestria, não a adquiriram e por isso não a possuem. Já em conferências anteriores, dissemos que nem todas as mônadas divinas ou chispas virginais têm interesse pela maestria. Ostensivelmente, não são as chispas virginais ou mônadas divinas as que sofrem, mas sim a essência, a emanação dessas chispas, aquilo que de alma temos em cada um de nós. As dores passadas por toda a essência certamente vêm a ser bem recompensadas, porque em troca de tantos sofrimentos adquire-se autoconsciência e felicidade sem limites. Maestria é diferente. Ninguém pode conseguir o adeptado sem os 3 fatores da revolução da consciência, expressados claramente por Nosso Senhor, o Cristo, quando disse: quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negar-se significa a dissolução do eu. Tomar a cruz e lançá-la sobre os ombros significa trabalhar com o sexo yoga, com o maituna, com a magia sexual. Seguir o Cristo equivale a se sacrificar pela humanidade, dar a vida para que outros vivam. As chispas virginais que não alcançaram a maestria durante os 3.000 ciclos de manifestação veem os mestres, os deuses, de forma similar ao das formigas quando veem os humanoides. Dizem as tradições astecas que no amanhecer da vida reuniram-se os deuses lá em Teotihuacan com o propósito de criar o sol. Asseveram ter acendido um grande fogo e que logo convidaram o deus Caracol para que se lançasse naquela fogueira. Mas este, depois de 3 tentativas, teve grande pavor. Os cantos sagrados asseveram solenemente que o deus purulento, cheio de grande coragem, lançou-se ao fogo. Ao ver isto, o deus Caracol imitou seu exemplo, e então toda a assembleia de deuses, silenciosos, aguardaram para ver o que acontecia. Contam as lendas que do fogo vivo brotou o purulento convertido no sol, que hoje em dia nos ilumina. Minutos depois daquela grande fogueira, ressurgiu o deus Caracol, convertido na lua, que de noite nos ilumina. Isto significa, queridos amigos, que se quisermos nos transformar em deuses, em mestres, devemos imitar o purulento, incinerar o ego, o eu, mediante o fogo sexual. Só mediante o fogo morre o purulento, o mim mesmo, o si mesmo. Só mediante o fogo podemos nos converter em deuses solares terrivelmente divinos. Por infortúnio, nem todas as chispas virginais se interessam pela maestria. A maior parte, as milhões de criaturas que vivem sobre a face da Terra, preferem a senda do caracol, o caminho lunar. Venerável Mestre, no princípio desta importante dissertação, o Senhor nos disse que a essência, quando desce para os infernos, vai recapitulando estados animaloides, vegetaloides e mineraloides. Teria a amabilidade de nos explicar a palavra recapitular? Com o maior prazer darei resposta à pergunta do cavalheiro. Quero que os senhores compreendam bem o que é a recapitulação animalesca, vegetaloide e mineraloide no abismo. Descer evoluindo pelas entranhas do mundo soterrado é radicalmente diferente da subida evolutiva para a superfície da Terra. A recapitulação animalesca no abismo é de tipo degenerativo, involutivo, descendente, doloroso. A recapitulação vegetaloide nas entranhas da Terra é espantosa. Quem passa por esses processos mais se parecem a sombras deslizantes, passando por sofrimentos inenarráveis. A recapitulação involutiva, descendente, mineral, pelas entranhas do mundo em que vivemos, é mais amarga que a própria morte. As criaturas se fossilizam, se mineralizam e se desintegram lentamente entre tormentos impossíveis de explicar com palavras. Depois da segunda morte, a essência é liberada, ressurge à luz do sol, para recapitular processos similares de forma evolutiva, ascendente, inocente e feliz. Eis aí, meus amigos, a diferença entre recapitulações involutivas e evolutivas. Em todo caso, todos estes infinitos processos involutivos e evolutivos são de tipo exclusivamente lunar e se desenvolvem claramente dentro do caracol universal. Mestre,
O Senhor nos falou que a cada ciclo de existências, no processo evolutivo, os elementais vão despertando consciência, porque vai se processando em oitavas mais elevadas. Esse despertar de consciência, acaso é o resultado dos sofrimentos pela involução, ou é o resultado do processo ascendente? Distinto, amigo. É bom que o senhor entenda que a consciência sofre tanto nos processos evolutivos quanto nos involutivos. Portanto, é a base de tantos esforços e sacrifícios que vai despertando progressivamente. Milhões de humanoides têm a consciência profundamente adormecida, mas ao entrar no abismo, depois das 108 existências de qualquer ciclo de manifestação, despertam, inevitavelmente, no mal e para o mal. O interessante neste caso é que de todas as maneiras despertam. Ainda que seja para justificar seus erros nos mundos infernais. Qualquer iluminado clarividente poderá evidenciar por si mesmo o fato de que os elementais inocentes estão despertos no sentido positivo evolutivo. Vemos, pois, dois tipos de consciência desperta. Primeiro, o das criaturas inocentes da natureza. Segundo, o dos humanoides involutivos do abismo. Existe uma terceira classe de pessoas despertas. Refiro-me aos mestres, aos deuses. Porém, não é deles que neste preciso instante estamos nos ocupando. É inquestionável que dentro da roda do samsara, girando com ela, existem consciências despertas inocentes e também criaturas involutivas, abismais, despertas no mal e para o mal. Mestre, quando o Senhor menciona isso de oitavas mais elevadas, em espirais mais altas, desconcerta-me, porque estou acostumado a pensar em oitavas em função das notas musicais, que se relacionam com a transmutação do fogo serpentino. O Senhor poderia me esclarecer quanto a esse aspecto? Sem dúvida, as oitavas do caracol se processam musicalmente com as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, de forma gradativa. Se observarmos cuidadosamente uma espiral, veremos uma sucessão de curvas cada vez mais altas, de forma tal que vêm precedidas pelas mais baixas. Esta formação, esta distribuição das curvas em forma de qualquer espiral é suficiente como que para compreender as pausas musicais que existem entre oitava e oitava. A cada uma destas pausas corresponde uma descida ao abismo. Portanto, as 3.000 voltas da roda ressoam incessantemente como um todo único, dentro dos ritmos do Mahavan e do Shotovan, que mantém firme o universo em sua marcha. Mestre, sendo a essência boa, por que vem para sofrer a este mundo? Caros amigos, a essência em si mesma está além do bem e do mal. É absolutamente inocente, pura e sã. A essência sofre quando fica engarrafada no ego, mas dissolvido o ego, deixa de sofrer. Certamente as essências do planeta Terra ficaram enfrascadas no mim mesmo devido a um equívoco dos deuses. Já dissemos em passadas conferências que certos indivíduos sagrados, com o propósito de dar estabilidade à crosta geológica da Terra, deram à humanidade o abominável órgão kundartiguador. Quando esse órgão foi suprimido, ficaram as consequências dentro de cada pessoa, e estas se cristalizaram convertendo-se no ego, uma espécie de segunda natureza, dentro da qual a essência ficou aprisionada. Se essa segunda natureza não existisse, a essência seria livre e feliz. Desgraçadamente existe o ego como resultado do abominável órgão kundartiguador. Mestre, disse que somos filhos de Deus e que Deus é perfeito. Então, por que envia seus filhos para sofrer? Com o maior prazer respondo esta pergunta feita pelo auditório. Senhores e senhoras, chegou a hora de saber que todos nós somos filhos do diabo. Por favor, rogo-lhes que não se assustem. Sabemos que o senhor Satanás, ou Lúcifer, prometeu, é exclusivamente a sombra de nossa própria divindade superior, projetada dentro de nós mesmos para nosso bem. É evidente que Lúcifer é o grande treinador que levamos dentro. Por isso, o impulso sexual, no fundo, é algo luciférico.
Portanto, o diabo, como já explicamos em passadas conferências, não é esse personagem fabuloso que apresentam algumas seitas dogmáticas, mas sim o instrutor pessoal de cada um. Portanto, a força luciférica é a que leva os humanoides ao triunfo ou ao fracasso, à geração ou à degeneração. Deste ponto de vista, podemos assegurar que nós somos filhos do diabo, e isto é dito por nosso Senhor o Cristo. Filhos do diabo sois, disse o grande mestre, porque se fosseis filhos de Deus, as obras de Deus faríeis. É necessário fazermos-nos filhos de Deus, e isto somente é possível com os 3 fatores da revolução da consciência, tal como os temos citado nesta conferência. Filho de Deus é todo aquele que chega à ressurreição. Portanto, reflitam nestas palavras e não se presumam de santos, nem de virtuosos, porque todos sois filhos do diabo. Amigos, Deus nunca nos manda a sofrer. Os sofrimentos os criamos por nós mesmos, com nossos próprios erros e através de sucessivos nascimentos. Mestre, se somos filhos do diabo, quem tem mais poder sobre nós? O diabo ou Deus? Com o maior gosto vou dar resposta a esta pergunta. Dissemos que o dragão é a sombra do Deus íntimo de cada um de nós. Torna-se evidente, no estado em que nos encontramos atualmente, que o dragão nos controla de forma absoluta. Portanto, do ponto de vista relativo e circunstancial em que nos encontramos, o diabo tem mais poder sobre nós que o próprio Deus. Mas isto não significa que o diabo seja mais poderoso que Deus. Quando a chispa imortal ressuscitar em nós, quando nos convertermos em filhos de Deus, tudo será diferente. Então, nesse dia, teremos vencido o dragão. Mestre, que me diz o Senhor dos anjos, bodhisattvas e mestres caídos? Que têm eles a ver com a espiral da vida? Distintos amigos, existe um momento supremo para todos os milhões de essências que povoam a face da Terra. Quero me referir enfaticamente ao instante em que, pela primeira vez, resolvemos entrar pelo caminho solar, bem diferente da senda lunar. Todas as mônadas ou chispas virginais chegam a um ponto em que precisam se definir pelo caminho solar ou pelo caracol lunar. Quando alguém, deliberadamente, escolhe a senda do fio da navalha, a sorte está lançada. Depois desse momento já não há remédio. Aqueles que alcançam a maestria e que depois querem voltar atrás para retomar a senda lunar, terão que passar por eternidades espantosas nos mundos infernais, até conseguir, depois de muitos bilhões ou trilhões de anos, a aniquilação dos corpos existenciais superiores do ser e a destruição do ego animal. Isto significa que a maior grau de consciência, maior grau de responsabilidade, quem acrescenta sabedoria, acrescenta dor. É inquestionável que aos bodhisattvas caídos, aos anjos negros, aos arcanjos tenebrosos, quer dizer, às criaturas angelicais ou divinas submersas no abismo, pelo delito de querer retomar a senda lunar, depois de terem se definido plenamente pela solar, caber-lhes-á sofrer milhões de vezes mais intensamente que as pessoas comuns e correntes. Conseguida a desintegração de veículos e ego, recomeçará, de todas as maneiras, a jornada evolutiva desde o mineral, porém com um embrião áureo, por conseguinte, com maior consciência que os outros elementais da natureza, até alcançar o estado de humanoides. Alcançado este objetivo, como possuem embrião áureo, tais seres haverão de voltar à senda solar, para criar novamente seus corpos existenciais superiores e reconquistar o estado angélico ou arcangélico, etc., que outrora rechaçaram. Outra é a sorte das chispas virginais que jamais elegeram o caminho solar. Estas, convertidas em simples elementais da natureza, submergirão com sua essência no oceano universal da vida livre em seu movimento. Trata-se de seres que preferiram a vida elemental, que não aspiraram à maestria, que sempre deleitaram-se no seio da grande natureza e que agora, como centelhas da divindade, voltam à mesma para sempre.